O Cupertino, ele ficou foragido muito tempo. 3 anos. 3 anos. E quem vai capturar o Cupertino é a Ivaldo. É. E é uma história maravilhosa de perseguição. A Ivaldo vai contar aí pra vocês. Mas é um trabalho bem bacana da HBO, da Mônica Pimentel, da Verônica, da Adriana Chequete e dos irmãos, os irmãos da Grifa, que são maravilhosos. E fizeram essa série. Eles fizeram uma abordagem, assim... O Fernando e o Maurício. Do ponto de vista da Isabela, né? Porque a parte criminal, polícia... mas quando ela fala, né? Tudo de ruim que aconteceu na minha vida foi meu pai que causou. Nossa. É muito... puxado, né? E ela hoje... né, eu não a conheci durante esse período que estava atrás do pai dela, várias vezes. Não é melhor falar com a Isabela, porque ela pode dar alguma informação do que o pai fazia e tal. E eu não tinha coragem, assim, porque a gente não achava o pai dela, né? Foi inúmeras viagens para vários estados. Cada hora ele estava num lugar. E eu me sentia assim, não, enquanto não encontrar o pai dela... Porque eu me sentia assim, pô, a gente já não pôde impedir, né? Essa menina passou por violência, ela e a mãe, que nunca contaram. Quer dizer, a polícia, né, ou a justiça não pôde impedir. Acabou com a família, né? Mata os pais e o menino. E com o amor, né? Que você vê que ela contando a história, né? De como ela conheceu o Rafael. Então eu só a encontrei quando a série ficou pronta. E até pedi desculpa, né, pra ela. Eu falei, desculpa se eu demorei tanto. Porque ter o pai dela preso deu segurança pra ela, porque ela tinha a sensação que ele voltaria como voltou e que mataria ela ou a mãe, né? Ele queria... Porque elas eram as testemunhas, né, do caso. E é um caso que é muito chocante porque vai mostrar a questão da violência familiar dentro das casas, essa violência contra a mulher. Psicológica, né? É muito o que ele fez com essa menina. E assim, eles moravam num local pequeno, apertado. É um cativeiro. Ela morava num cativeiro. E a série mostra isso, né? É um tanto quanto angustiante. Ela não podia sair de casa. Ela ia para a escola, tinha que voltar para casa, ela tinha que ficar num cubículo fechada. Ele tirou o celular dela na época. Ela tinha um caderno onde ela escrevia e fazia uns desenhos, até que ela vai conhecer o Rafael. E o Rafael é um menino doce, né? Um menino engraçado. Ele lembra do comercial do brócolis? Que ninguém queria, ele pede brócolis, depois ele. A mãe fala, ele falou assim, posso pegar chicória? Isso, bonitinho. Chicória, meu. E ele se apaixona por ela. E quando a mãe vê isso, né, assim, aquela coisa do primeiro amor, né, do primeiro encontro, e a mãe conhecia a violência do pai, então a mãe tentava acobertar ali o tempo todo, até que o pai descobre, impede ela de continuar o namoro, ela fica bastante tempo presa, assim, dentro de casa, e numa festinha, acho que é uma festa junina, né, Ivalda? A mãe vai criar toda uma situação para ela poder encontrar um namorado, para o pai não saber, até que o pai descobre, aí ela vai para uma pracinha pedir socorro, pedir ajuda, ele vai até ela, quando ele vai pedir ajuda para a família. Então, quando a gente vê aquela imagem do Rafael chegando com os pais, eles estavam indo para tentar ajudar a Isabela. E pra pedir, né, em namoro, assim, foi com os pais, uma coisa que nem se vê mostrar, mais, olha, né? nós somos uma família, meu filho é decente, é uma pessoa honesta, gosta da sua filha. E o que ele faz? Ele pega a Isabela, joga ela pra dentro de casa, ele tava com uma arma, aí eu vou deixar a Ivalda contar, porque ela... Foi premeditado, né, porque ele sempre estacionava o carro na porta da casa. E a própria Isabela fala que quando ela chegou, não viu o carro do pai, falou, olha, ele não está aqui. Mas ele já premeditando isso, ele deixa o carro a 2 quadras, um carro que era roubado, e era dublê, né? Esquentou o carro com uma placa de um carro quente, e ele tá armado. Então ele põe ela para dentro e mata os 13 tiros e aparece, é tudo filmado. Por quê? Porque a casa toda era com câmeras, a porta da casa. Então, foi tudo filmado, não tem... Ele nega, né? No julgamento ele nega. Fala que não foi ele. Ele dá a entender que foi a Isabela. Mas é louco, né? E aí ele vê ele caminhando, atravessando a rua, entrando no carro
vai embora. E aí começa a perseguição aí, né? Assim, a busca por ele, né? Não é uma perseguição. Porque ele sumiu, celular, imediatamente alguém sumiu com algumas câmeras, ele tinha um desmanche, um comércio de peças de carro, mas era um desmanche. É um desmanche mesmo, criminoso. Todo com imagens, com tudo, e também alguém foi lá, retirou tudo. As imagens que foram possíveis recuperar, você vê perfeitamente que foi ele e tal. Ele mata 13 tiros, vai embora, recebe a ajuda de 2 amigos, tanto de logística como financeiramente, e vai para Ponta Porã. E aí começa a busca o fato foi no dia 9 de junho, ele foi preso 19 de maio, faria 3 anos do fato. E aí ele foge e ele continuava o quê? Aterrorizando a família. Sim. E ele queria, né, de novo, pegar a filha, porque ele entendia que aquela filha era a posse dele. Essa menina... E sabe o que é triste nisso tudo, Vilela? É que ele era o provedor daquela família. Sim. Quando ele faz tudo isso, porque ele não deixava a mãe trabalhar direito. Então, assim, elas ficam, assim, na mais completa... Perdidos, eles não tinham... Desespero, não tinham dinheiro, não tinham Exatamente. vida. A imprensa foi pra cima porque achava que ela tinha alguma culpa, a menina não tinha culpa nenhuma, como se ela tivesse armado aquilo. Até porque o Rafael era uma pessoa muito amada, né? Ele fazia Chiquititas. Fazia comercial, estava estudando cinema, dava aula de inglês. Ou seja, ela perde o amor da vida dela, ela descobre que o pai é um assassino, já sabia que o pai era uma pessoa horrorosa, era uma fera, eles ficam sem dinheiro. O olhar da menina, né? Porque assim, até a série vai mostrar umas imagens da época, ela em completo desamparo. A menina, ela tinha um olhar perdido, assim. O que vai acontecer com a nossa vida? Tem o irmão mais novo, que também fica... já era uma família desestruturada pela violência do Paulo Cupertino, que chegou a ficar 12 horas espancando a mãe. Lembra? 12 horas. E aí o que acontece? Ele, na época, que foi 2019, a gente vai entrar em 2020 com o quê? Com a Covid. Essas imagens são de onde? Dele, olha só, porque a polícia teve que fazer isso ali, ó, pra poder... Quando ele faz ele foge, né? E aí não se tem mais notícia dele aqui no bairro lá, que é o bairro da Pedreira, na extremo sul de São Paulo. O DHPP, nós temos lá o setor de arte forense. Então nós demos a foto dele, atual, que é a primeira, como ele estava, né? E como ele poderia se estar passando por aí, né? Usando boné, óculos, com barba, tirar a barba, raspar a cabeça. A única que eu discordei aí foi dele raspar a cabeça, ficar... Ele é muito vaidoso. Porque ele era muito vaidoso. Ah. Ele fazia as mãos, pés, ele cuidava da pele e ele tinha uma vaidade com o cabelo, sabe? Ele nunca cortava curto, ele tinha um cabelo mais cheio, curto, arrumava barba, sempre bem cuidado, sedutor, né? Mulherengo, aquela coisa. Então eu falava, olha, de tudo isso aí... Ele tinha uma outra família, viu? Ele tinha a família... original, que é a esposa, né, dele, que falou em depoimento que estavam separados, porque ela soube que ele mantinha a 400 metros a casa da outra, com 2 filhos, e não queria se separar dela, então ele ficava um pouco lá, e ele só ia na casa da Isabela e da mãe, era agressivo, comia lá, lógico, dava tudo que elas, dentro do que ele também achava que era conforto, né, porque aquilo lá era horrível, era um cativeiro mesmo. Não, o tinha lugar janela. é assustador. Assustador. Não, ele pôs do lado do comércio dele, do desmanche, e tinha até a parede vazada, porque ele sabia o que estava acontecendo na casa. E era estreita, assim, era comprida. Era um corredor, sabe? Ele fez a família morar ali. Então não tinha nem luz, né, natural que entrasse na casa. Tá louco. E aí elas tiveram que começar do zero, né, Ivalda? Começar do zero. E pra achar esse homem no meio da Covid? Aí vem a Covid. E aí fica mais difícil, né? Porque aí ele, além do boné e do óculos, ele também usava uma máscara. E aí ele deixa a barba crescer. Putz, é mesmo, né? Ele deixa Tem a barba... máscara, Aí todo mundo com Covid, menos pessoas na rua. Foi um ambiente perfeito. Para ele ficar, pelo menos. Né? A gente procurou muito, muito. Eu fui um dia para Ponta Porã, e você vai e volta no mesmo dia, você está quebrado. Ponta Porã é longe, né? Tá 1.100, 200 quilômetros,
Eles chegaram até... Vocês cruzaram a fronteira, foram até Pedro Juan Cabaleiro também, não foram? Pedro Juan. Que país que é? Paraguai. Vocês foram até o Paraguai? Paraguai. DHPP foi até o Paraguai, equipes foram até o Paraguai. Aí volta. Olha, Paulo Cupertino está com Covid, está numa UTI, no hospital tal. Vai todo mundo para lá de novo entrar no hospital, né? Com todo mundo com Covid. Aí, não é aqui, é num ambulatório indígena. Aí os policiais foram também, por meio de uma reserva indígena lá. Não tinha Paulo Cupertino nenhum. E daí nós descobrimos que ele tirou um RG com outro nome. Nome de João Manuel Machado. E ele ia votar, porque ele pegou todos os dados, ele poderia até votar se ele quisesse. Pô. Com todos os dados do cara, ele estava com título de eleitor, tudo bonitinho lá, se passando por João Manuel, a barba bem grande. Parecia um Papai Noelzão, assim, cabelo, barba, boné, trabalhando numa fazenda com gado, né? E dizem, né, que a fazenda era de um traficante procurado, e tanto que ele foge, né? Na série a gente mostra lá, quando chega, ele foge com esse traficante num bimotor lá, num avião, numa estrada lá, num aeroporto improvisado, ele acaba fugindo e dizem que foi para o Paraguai. Ele negou, né? Falou que nunca esteve foragido, que ele sempre nunca saiu do bairro dele porque ele não devia nada, que ele falou, eu sempre passava aqui em frente, aqui a delegacia, vocês nunca me prenderam porque vocês são incompetentes. Falava isso, ele era muito cara de pau, chamava a polícia de incompetente. E eles estavam muito perto. Ele foi preso assim. Ele emagreceu. Pintado o cabelo. Pintou com nuguete, porque ele mesmo pintava. Acho que era nuguete, sei lá. Deve ser. Pretinho pneu. Aqueles negócios do sapato que passou. Pretinho pneu. Pretinho pneu. Ele passa no pneu, sabe? Pra deixar o pneu. Acabou. Mas é que ele emagreceu muito, e aí aquela barba, porque a gente tinha a imagem dele sem barba, depois ele foi o RG novo com barba e já grisalho, então bem grisalho, e ele amarrou o cabelo, né, para fazer o RG, ele põe o cabelo com gel para trás e faz a foto. Quando a gente localiza, ele tá assim, bem mais magro, tal, mas cuidando da pele. Na bolsa dele lá, nos objetos dele lá, tinha lá hipogross. Tinha hipoglós, tinha tudo isso? Ele falava que passava o creme, até me deu a receita, que era para eu passar também. E daí ele fala, aí ele cai em contradição. Cara de pau, né? Ele falou, um dia, eu vi a senhora na televisão, achei que a senhora fosse mais alta. Eu falei, pô, o cara ainda vai me esculachar, né? Tava atrás de mim, e daí ele falou, teve um dia que vocês estavam atrás de mim, a senhora chegou lá, mas eu fugi num caminhão de melancia. Eu falei, mas você falou que nunca saiu de São Paulo? Daí ele falou, não, uma época eu saí, mas eu voltei. Fugiu num caminhão de melancia. Ele falou que ele fugiu. É um cara de pau mesmo, não é? E negou, ainda o doutor Nico era o nosso delegado geral, vai receber, ele fala assim, te conheço, hein, Nico? Você está querendo se promover em cima de mim, né? Você está querendo aparecer aí com a minha prisão. Então, quer dizer, pro Nico, que já é super conhecido, né? Todo mundo conhece o Nico. Mas você sabe qual foi a ousadia dele? Não vou contar aqui, porque o delegado já contou, o Nico já contou. Ele foi processar o Nico porque disse que o Nico festejou quando ele foi preso. Eu falei, o Brasil festejou quando ele foi preso. Ele Por fez. esse motivo ele queria processar? Não pode festejar? Não, nós dois, eu e o Nico, fomos inquiridos na corregedoria. Eu falei, eu na corregedoria? Mas com quase 30 anos de trabalho, nunca fui na corregedoria. Aí foi eu e o Nico lá. O Nico porque festejou, e eu estava expondo a imagem dele ao público e expondo a família. Quer dizer, ele que mata, ele que faz tudo aquilo, ele que fica foragido, e nós que estávamos expondo a imagem da família dele.